Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Não sei em que momento você está escutando essa podcast. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é dia 21 de dezembro de 2022. Estou trazendo essa mensagem alusiva ao Natal hoje, pois este ano será no fim de semana e então muitos estarão atarefados e talvez não poderão escutar. E eu gostaria muito que recebessem essa mensagem. O bom é que ela fica gravada, então você pode ouvir quando puder. A festa de Natal é comemorada no mundo inteiro, mas uma minoria somente sabe seu significado e o que representa, que é o nascimento de Cristo, o Salvador do mundo. Aquele que poucos o conhecem assim, e é certo que quem nega o nascimento de Cristo, nega o Evangelho, logo toda a Escritura. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você também crê no nascimento de Cristo e no Evangelho. Bom, quem conhece a palavra de Deus sabe que Jesus já vivia antes da fundação do mundo. Em João 1:1, podemos ler: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo está se referindo a Jesus. No versículo 2-5 desse mesmo capítulo diz: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Se olharmos para o primeiro capítulo de Gênesis, lemos nos primeiros versículos: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no segundo diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus, com todo o poder, fez toda a criação, junto do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e de Yeshua, que é seu Filho Jesus. E no versículo 26 diz: ao Espírito Santo e a Jesus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E então desceu aqui e com os materiais da terra fez Adão. E soprou do seu fôlego de vida a Adão, deu do seu espírito para Adão, e ele se tornou a alma vivente. E depois da costela de Adão, fez sua esposa Eva, e disse que eles eram para multiplicar a terra com filhos. E a eles deu livre arbítrio junto de uma ordem, onde vemos em Gênesis 3 que desobedeceram a esta ordem. E assim o pecado entrou no mundo. Deus tinha um opositor, e este, que era um anjo de luz, virou Satanás, o diabo, que induziu através de uma serpente, pois no paraíso não tinha nada feio, ele induziu este casal a pecar. Deus vinha todo dia no jardim conversar com o homem, mas o pecado traz separação entre Deus e o homem, e assim ele se afastou de sua criação. E conforme Gênesis 2:15, prometeu enviar um descendente do homem que esmagaria a cabeça da serpente, pois foi onde o diabo entrou para enganá-los, e que salvaria o mundo do inimigo. E ali estava falando já de Jesus. O homem, Adão e Eva, foram criados para serem imortais, não ter problemas, não ter doenças, né? Só que eles não deveriam pecar. Então, Deus enviou Jesus para que cumprisse o que Adão não cumpriu. Pois Deus queria uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E com o pecado, isso seria impossível. Mas Jesus poderia resgatar este propósito de Deus. Então, o nascimento de Jesus foi especial,
também foi sobrenatural, digamos miraculoso, profetizado por Isaías e outros profetas também. Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E em Isaías 9,2 diz: ele profetizou, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, em Mateus 8,18 lemos: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, isto é, antes de eles terem relações sexuais, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então seu noivo José queria deixá-la, porque naquele tempo uma moça que engravidasse assim, solteira, era apedrejada até a morte, e o companheiro junto. Mas um anjo apareceu em sonhos e disse que ele não era para temer tomar Maria como sua esposa, porque nela o que foi gerado era do Espírito Santo, Era do Espírito Santo, era sobrenatural, não era de homens, E no versículo de Mateus 1,21, ele diz: e ela dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, como diz no versículo 22, o que foi dito por Isaías, que uma virgem iria conceber e lhe colocar o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Você diria, mas Jesus não é Emanuel? Mas o nome do Filho de Deus é Yeshua. E Deus é Yahvé, ou Jeová, como alguns falam, Mas podemos dizer que Yeshua foi traduzido para Jesus, que se tornou um nome universal. Jesus nasceu numa pequena cidade de Belém e marcou para sempre a história do mundo. Não sabemos qual foi o dia, o mês em que nasceu. Na realidade, nem o ano. Você diria, mas não foram 2022 anos? Não, houve um erro no calendário, porque descobriram anos depois seu nascimento. E então há uma diferença que varia entre 4 e 6 anos. Parece estranho, mas isso quer dizer que Jesus teria 2028 ou 2026 anos. Isto contando depois de seu nascimento terrestre, Na época do nascimento de Jesus, o Império Romano era governado pelo Herodes o Grande. Conforme Mateus 2, após o nascimento de Jesus, esse rei, por ciúmes, ordenou a matança dos meninos em Belém, porque o profeta Miqueias, você pode encontrar esse Miqueias 5,2, havia anunciado que o Messias havia de nascer na cidade de Belém, a cidade de Davi. Naquele tempo, Belém era uma cidade pequena e José não conseguiu encontrar vaga numa hospedaria para ele e sua esposa grávida, prestes a dar à luz. Eles tinham que fazer o censo, Cada ano tinha que subir para fazer o censo. Por isso, Jesus, conforme Lucas 2, 5, 7, nasceu num estábulo e como cama tinha uma manjedoura. Ali, alguns pastores foram visitar o menino Jesus, pois foram avisados por anjos, conforme Lucas 2, 8 a 20. Você pode ler que o Salvador havia nascido. Por fé, cremos nessa história e nas Escrituras. Jesus era a segunda pessoa da Trindade. Isso significa que ele encarnou, se fez carne. Não reencarnou como muitos creem. Isto de reencarnação não é bíblico. Mas isso é uma outra história que um dia poderei explicar. Jesus era Deus e deixou para trás privilégios que nós nem conseguimos imaginar. Pois sendo igual a Deus, aceitou assumir a forma de servo, tornando-se homem, conforme João 1,14. Ele nasceu totalmente homem, feito de carne e osso. Por causa do pecado, o mundo andava nas trevas, e então o povo judeu foi um povo escolhido, separado por Deus, porque este povo cria no Deus Criador, mas igualmente desobedeceu. E assim, Deus enviou profetas, homens,
dirigidos pelo Espírito Santo para que orientassem esse povo, mas eles desobedeceram. Depois usou Moisés e criou leis para que seu povo fosse diferenciado, mas eles ofereciam sacrifícios conforme a lei, cumpriam algumas das leis, mas o coração estava longe de Deus. Pecavam desordenadamente. E Jesus nasceu sobre essa lei e tornou-se sujeito à mesma lei, e ainda a cumpriu sem pecar, para poder salvar os que estavam, e hoje o povo judeu ainda está sob a lei. Gálatas 4:5 diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Deus queria uma família, repito, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, Jesus nasceu para prover a redenção de seu povo, mas também, como o povo dele, conforme fala João 1, não quis saber dele, morreu para salvar a humanidade. A salvação não é obra do esforço humano, mas é obra dele, o Senhor. E agora, esse fim de semana, vamos celebrar o nascimento de Cristo. Não no dia exato, mas que pode ser celebrado a cada dia. Porém, nada disso teria valor se ele não crescesse como homem, fosse perfeito e se entregasse naquela cruz. Nada teria adiantado se Jesus fracassasse e desistisse da cruz. Nada teria sido válido apenas se o Espírito Santo, após sua morte na cruz, não o teria ressuscitado. Neste Natal, pense num Deus que se fez homem. Nasceu num mundo decaído, num mundo cheio de trevas, e se fez luz no meio disso tudo, entregando sua vida naquela cruz. Não estamos comemorando a Páscoa, mas não adianta comemorar o Natal se o sacrifício da Páscoa não estiver presente em nossa vida. Pense, aquele menino nascido numa manjedoura cresceu, foi fiel e morreu naquela cruz para que nós não precisássemos morrer nela. E para que pudéssemos fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna. Então, glorifique ao nosso Deus Pai, ao Deus Espírito Santo e a Jesus Salvador e Senhor, e tenha um Feliz Natal. Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.